Olá, uma ótima tarde para você. Está começando o Mundo Meio-Dia. Seja muito bem-vindo. Um francês é o primeiro homem no mundo a passar por 2 transplantes de rosto. O homem já teve 3 aparências por causa de uma deficiência genética. E agora, Jérôme, de 43 anos, revelou o resultado da 2ª cirurgia. O procedimento precisou ser refeito depois que o primeiro rosto transplantado mostrou sinais de rejeição crônica. A operação, que aconteceu em Paris, mostra os avanços da ciência, mas também as limitações de se criar com perfeição o que a natureza se encarrega de fazer tão bem. E veja o que é destaque nesta edição. Rede de cafeterias fecha 8.000 unidades para treinar funcionários contra o racismo racial. Nos Estados Unidos, passageira morre após ser sugada de aeronave. Os passageiros disseram ter ouvido uma explosão na turbina. Perigo no mar. Presença de tubarões cancela campeonato de surf. E você vai conhecer a gorila que se tornou a mamãe coruja de um zoológico nos Estados Unidos. O Mundo Meio-Dia já está no ar. Passageiros de um avião que saiu de Nova York com destino a Dallas, nos Estados Unidos, passaram por momentos de terror. A janela do avião quebrou e uma passageira foi sugada para fora da aeronave. Ela morreu e outras 7 pessoas ficaram feridas. 144 passageiros em pânico. Achando que não sobreviveria ao acidente, Marty Martinez transmitiu ao vivo nas redes sociais os momentos que antecederam o pouso de emergência. Há algo de errado com o nosso avião. Acho que vamos cair, escreveu. O voo saiu aqui do aeroporto LaGuardia, em Nova York, com destino a Dallas, no Texas. Uma viagem com uma duração de, em média, 3 horas. Mas pouco depois da decolagem, cerca de 40 minutos, os passageiros disseram ter ouvido uma explosão na turbina. Essa imagem mostra a turbina esquerda danificada e, acima da asa, uma janela que quebrou ao ser atingida por um pedaço do próprio avião. A cabine despressurizou rapidamente. O Boeing 737 começou a descer quase 1.000 metros por minuto. Uma mulher que estava sentada bem ao lado da janela quebrada foi sugada para fora da aeronave. Os passageiros que estavam próximos conseguiram segurá-la. Ela foi hospitalizada, mas não resistiu. A pilota fez uma aterrissagem de emergência na Filadélfia. No contato com a torre de controle, ela avisa. As autoridades ainda tentam determinar as causas do acidente. A empresa Southwest Airlines informou que a aeronave passou por vistoria há 2 dias. Em fevereiro, uma turbina de um outro avião da mesma companhia aérea pegou fogo no ar e teve que retornar ao aeroporto de partida. Roteiro de um filme de terror, né? Deus me livre. Uma grande rede de cafeterias vai fechar 8.000 unidades por um dia para treinar os funcionários contra o preconceito racial. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente na Flórida, nos Estados Unidos, Tina Roma. Olá, tudo bem com vocês? Olha, essa novidade foi recebida por aqui com grande surpresa, mas tem uma explicação. A empresa tenta, neste momento, limpar a própria imagem depois que 2 homens negros foram presos injustamente dentro de uma das unidades da loja aqui nos Estados Unidos. Os homens que esperavam por um amigo e não compraram nada na cafeteria foram algemados e presos por invasão, depois que um gerente da loja chamou a polícia. Os policiais soltaram os homens sem apresentar acusações. Neste vídeo que flagra o momento da prisão, é possível ver as pessoas perguntando se os homens eram alvos por serem negros. Esta testemunha disse que eles estavam calmamente sentados na cafeteria. O incidente gerou muitas críticas, protestos e convocação de boicote. O presidente da empresa, Kevin Johnson, pediu desculpas publicamente e decidiu fechar no dia 29 de maio 8.000 lojas para treinar cerca de 170.000 funcionários sobre como evitar a discriminação racial.
A Starbucks está em um momento delicado, com crescimento frustrante nas vendas em suas mais de 14 mil lojas nos Estados Unidos. Em 2009, a rede fechou 600 unidades e demitiu 12 mil funcionários. Pois é, tem gente que precisa nascer de novo, na verdade, né? E se você ficou indignado com essa notícia, tem mais um caso de racismo registrado nos Estados Unidos. Um homem negro de 26 anos foi morto por policiais no estacionamento de um supermercado na Califórnia. Esse é o destaque do portal de notícias News One. Autoridades locais confirmaram que Dyant Yarber estava desarmado e com o carro estacionado no momento dos disparos. O advogado da família disse que os policiais atiraram pelo menos 30 vezes e 20 balas atingiram o homem. O motivo dos disparos ainda é incerto, mas a polícia afirma que os oficiais atendiam a um chamado que citava um carro suspeito. Outros 2 passageiros que estavam no veículo ficaram feridos e não correm risco de morte. Dyant Yarber deixa a esposa e 3 filhos. A editoria de internacional do portal R7 destaca os protestos contra a morte de uma menina de 7 anos no Paquistão. O caso aconteceu na última segunda-feira e, de acordo com a autópsia policial, a garota havia sido estuprada antes de ser estrangulada. 8 manifestantes carregavam o corpo da garota enquanto exigiam a justiça. 8 não, na verdade, um maior número de manifestantes. E o destaque da rede americana CNN é o encontro secreto entre o diretor da CIA e o líder norte-coreano Kim Jong-un. A informação foi confirmada pelo presidente Donald Trump. Mike Pompeo e o ditador norte-coreano se reuniram na semana passada e, segundo Trump, a reunião ocorreu bem e uma boa relação foi estabelecida. Segundo a CNN, o encontro foi um esforço para estabelecer as bases para o diálogo entre Trump e Kim Jong-un, previsto para acontecer entre maio e junho. Um incêndio florestal matou 2 pessoas e deixou pelo menos 9 feridos nos Estados Unidos. Começa agora o nosso giro de notícias pelo mundo. Este já é considerado o maior incêndio do estado de Oklahoma. A baixa umidade do ar e os ventos fortes espalham as chamas. Segundo os bombeiros, o fogo aumentou nas últimas horas. Este vídeo, divulgado pelas Farc, mostra um casal de turistas sequestrado. As imagens são uma prova de vida solicitada pelo presidente do Equador. O grupo colombiano pede a soltura de rebeldes em troca da vida do casal. Lenin Moreno oferece mais de $100 mil para quem passar informações sobre o chefe das Farc. Morreu nos Estados Unidos, aos 92 anos, a ex-primeira-dama Barbara Bush. Bárbara foi a segunda mulher da história do país a ver o marido, George Bush, e o filho, George W. Bush, se tornarem presidentes. Como primeira-dama, nos anos 90, defendeu a causa da alfabetização e ficou famosa pelo humor ácido. Uma brincadeira quase acabou com um atropelamento na Polônia. As imagens de câmera de segurança mostram as 2 meninas andando na calçada. Uma delas brinca e empurra a outra, que cai e quase é atingida por um ônibus. Veja de novo o momento. Olhem que absurdo, né? Por pouco a cabeça da menina não foi atingida, a garota que caiu não se feriu. Já a amiga que a empurrou teve que pagar uma multa e acabou autuada por agressão. Se ela for considerada culpada, pode passar até 1 ano na prisão. Uma brincadeira completamente idiota, né? Médicos que atenderam pacientes vítimas do suposto ataque químico na Síria estariam sendo pressionados a ficar em silêncio. É o que mostra a correspondente Heloísa Vilela. Sinal de mísseis no céu de Homs, na Síria. O governo chegou a dizer que era um ataque a bases aéreas do país, mas depois informou que tudo não passou de um alarme falso. Inspetores da ONU no país desde sábado seguiram para Douma, o local que teria sido alvo de um ataque químico no dia 7. Rússia e Síria dizem que eles entraram em Douma. Segundo o governo americano, eles ainda não tiveram acesso ao local. Como em qualquer guerra, o conflito na Síria implica também em uma batalha da informação, a briga para controlar a versão dos fatos diante do mundo. O jornal britânico The Guardian disse que médicos sírios estão sob pressão do governo e de militares russos.
O jornal entrevistou o Dr. Ghanem Tiara, presidente da maior rede médica da Síria. E ele disse que as autoridades exigem silêncio a respeito do ataque do dia 7 de abril. França, Grã-Bretanha e Estados Unidos responderam ao suposto ataque químico com um bombardeio na sexta-feira para destruir o estoque de armas químicas do governo de Bashar al-Assad. Donald Trump comemorou o resultado. Missão cumprida, afirmou nas mídias sociais. Mas este jornal israelense citou agentes do Serviço Secreto de Israel para concluir que o ataque teria fracassado, porque não destruiu as armas químicas que Assad ainda tem e nem tentou danificar os aviões que o governo pode usar para executar um novo ataque. Israel prestou homenagem aos soldados que morreram em guerras e atentados terroristas no país. Ao som da sirene, os israelenses fizeram 1 minuto de silêncio para lembrar os soldados mortos nos conflitos. Uma empresa de energia usou 50 mil painéis solares para refletir a bandeira de Israel e do Exército. No mês que vem, os israelenses comemoram os 70 anos da criação do país. Uma vacina contra o HIV foi testada com sucesso em macacos. A pesquisa foi publicada na edição de abril da revista Nature Medicine, uma das mais importantes do mundo. Os pesquisadores usaram uma injeção de anticorpos e foi capaz de proteger os macacos da infecção do vírus HIV. E o remédio permaneceu ativo no organismo durante 20 semanas. A descoberta pode contribuir para o desenvolvimento de uma imunização eficaz também para os humanos. E veja a seguir, presença de tubarões cancela campeonato de surf na Austrália. E a gorila que se tornou a mamãe coruja de um zoológico nos Estados Unidos. São os nossos próximos assuntos. Até já! Uma competição de surf foi cancelada na Austrália por causa da presença de tubarões. No último ataque, 2 homens acabaram mordidos por um dos animais. Um deles segue internado. Para evitar novos ataques, o evento foi cancelado. Responsável pela prova disse que a decisão foi tomada para garantir a segurança dos surfistas. Segundo biólogos, são tubarões brancos que vivem na região. Vamos agora fazer a nossa viagem pelo mundo. Imagens oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam. E a gente começa levando você para Toronto, no Canadá. Olha que bela imagem aérea da cidade. Câmera localizada no topo da CN Tower, a terceira mais alta do mundo. Por lá, agora 11h18 da manhã, dia nublado e frio em Toronto. Nesse momento, a temperatura é de 4 graus. E agora nós vamos lá para o outro lado do mundo. Você já vê imagens de Tóquio, no Japão. Por lá o dia já acabou, agora 00h18 de quinta-feira. Nesse momento, 13 graus é a temperatura em Tóquio. E para encerrar, vamos lá para o calorão da Flórida. A gente mostra imagens de Miami. Você vê aí um pedacinho do centro comercial da cidade. Lá ao fundo, a gente vê a famosa American Airlines Arena, que recebe os grandes jogos da NBA. Agora 11h19 da manhã e nesse momento faz 26 graus. A empresa de transportes Uber anunciou que vai expandir seus serviços. O diretor executivo da companhia afirmou que a proposta é ir além dos carros. A companhia Uber, conhecida pelo serviço de transporte por carro, agora lançou outro, o de compartilhamento de bicicletas. A empresa quer se transformar em uma plataforma multimodal de transportes. Estamos indo além dos carros. Estamos falando sobre mobilidade, disponibilizando mobilidade para todos e em todos os lugares e em parceria com as cidades. Isso inclui bicicletas, isso inclui ônibus e metrô e queremos ser parte da solução. O anúncio ocorre depois da compra da startup de compartilhamento de bicicletas Jump. O Uber Bike estará disponível na capital americana, Washington. O serviço permite que qualquer pessoa alugue uma bicicleta via aplicativo. A relação de amor entre mãe e filho foi motivo de emoção num zoológico em Washington, nos Estados Unidos.
No último domingo, a gorila Kalaia deu à luz ao seu primeiro filhote. Para expressar toda a felicidade pelo nascimento de Moke, a mamãe pega o bebê no colo e beija várias vezes o seu primogênito. Os funcionários do zoológico disseram que Kalaia é a mamãe mais coruja do local e que eles nunca tinham visto tanto carinho de uma mãe animal com um filhote recém-nascido. Moke é o primeiro bebê gorila a nascer no zoológico em quase uma década. Claro que a comemoração não foi só da mamãe. Por hoje é só. Amanhã a gente volta com as notícias que movimentam o mundo. Uma ótima tarde para você e até amanhã.